Essas habilidades vão fazer com que você se torne um líder de marketing extremamente desejado por entender sobre liderança, estratégia de marketing e inteligência artificial. Eu sou Thiago Félix, eu sou Head de Marketing e Estrategista. Em 2023 eu ganhei o prêmio como melhor profissional de Growth no Brasil pelo Chanelis e hoje eu fui convidado pela 001 Educação para ajudar você que tem essa dor de crescimento na carreira. Então, um papo muito reto, direto. Primeira habilidade que você precisa desenvolver é a visão de negócio. Boa parte dos profissionais que querem assumir uma cadeira de liderança se preocupam apenas em ser um líder mais operacional, ajudando ali o time a fazer muito mais resultado, só que não se preocupa com a visão de negócio. Vamos lá. Se você quer liderar uma estratégia de marketing, pensa que marketing ele é sobre gerar desejo e gerar venda. Se vai gerar venda, vai gerar mais dinheiro para a empresa. Só que nenhum dinheiro ele é gerado se você não entender qual que é a estratégia de negócio dessa empresa. A gente fala o tempo inteiro de posicionamento, de pensar como o cliente age, o que o cliente precisa, mas antes de você pensar só como o cliente precisa, o que o cliente precisa, é importante você pensar qual que é a visão do negócio. Qual que é a estratégia que o meu CEO, que o meu diretor, que o meu vice-presidente, que os investidores têm para aquele negócio? Bom, se a Ambev, por exemplo, quisesse competir com uma empresa que está criando um mercado de água, por exemplo, como a Cristal, você consegue perceber que ela não olharia somente ali para o cliente que quer cerveja, ela olharia também para o cliente que está no bar e não quer a cerveja, ele quer, de repente, algum líquido, né, que é a água para lidar com... já tomou muita cerveja, tá com a barriga cheia. Ele vê coisas que não estão associadas ali ao core business do negócio, mas entende que no bar eu posso ter pessoas que querem tomar uma água para refrescar depois da cerveja ou pessoas que não tomam cerveja e precisam socializar com as pessoas. Percebe que isso daqui é um pedacinho da visão de negócio, mas o que mais que você poderia explorar? Então, primeira coisa quando você fala de ser um líder estratégico, um CMO, ser uma pessoa reconhecida pelo mercado, respeitada, você tem que tirar um pouco dessa ilusão de que marketing é somente venda. Marketing é, sim, sobre vendas, mas é sobre o primeiro passo de criação de visão de negócio. O segundo pilar que eu gosto muito é tomada de decisão baseada em dados. Vamos imaginar, 2035. Como que vai ser a sua vida se você continuar controlando tudo na vírgula no seu caderninho, no seu Excel? Você acha que isso vai ser sustentável? É óbvio que não. A gente está falando que 2025 é um dos anos mais promissores para a era da inteligência artificial. Já tem inteligência artificial fazendo o nosso trabalho melhor do que nós mesmos, só que tem um ponto, a inteligência artificial não consegue unir o que é mais humano, mas consegue processar dados de uma forma impressionante. E se você pudesse entender cada vez mais desse universo de inteligência artificial e do processamento de dados, para você tomar melhor decisões. Concorda que você vai sair daquele jogo operacional de ficar 55 horas no Excel? Thiago, eu estou controlando, estou tendo visão do negócio, mas será que isso daí é o segredo? Você sabe que não. Então, como que você passa a tomar decisões baseadas em dados? E aí essas decisões baseadas em dados têm que sair daquela coisa rasa de, olha, eu tive X vendas no norte de tal produto e aí eu tenho que colocar mais dinheiro nessa região para vender muito mais. Será que é isso mesmo? Não tem alguma informação por trás dos dados que você está ignorando? Eu vou dar o exemplo da Serasa. A Serasa, no ano de 2010, ela fez um estudo porque tinha uma coisa que estava encucando ali todos os analistas de produtos, analistas de marketing, os estrategistas, que era: tem uma parcela dos clientes da Serasa, das pessoas que estavam registrados lá no Serasa, que tinham o score alto, ou seja, uma baixa probabilidade de dívida, mas quando olhavam para o perfil dessas pessoas, elas continuavam muito endividadas. E aí a Serasa falou, bom, peraí, com base em todos os dados que a gente tem, não faz sentido esse algoritmo estar errando somente para essas pessoas. E algum ser iluminado, que eu gosto de dizer que não foi um ser iluminado, foi um bom cientista de dados, percebeu de toda aquela base de dados que aquele grupo tinha uma coisa que era diferente dos demais. Eles tinham um fator muito específico, você vai achar até engraçado isso. A bateria do celular deles sempre ficava descarregada no metade do dia. A Serasa entendeu que, olha, não era uma coisa pontual. Todo dia aquelas pessoas que estavam com score alto
e não conseguiam pagar as contas em dia, chegava uma determinada hora do dia que a bateria descarregava. A Serasa entendeu que tinha um padrão de comportamento. Percebe que aqui, se você entende que tem um padrão de comportamento do seu consumidor, do seu potencial lead, cliente, você vai conseguir tomar decisões muito mais assertivas? Então, cuidado com isso, observa isso, para você começar a olhar para o dado não como uma visão óbvia, mas também como uma visão de o que tem de informação por trás desse dado. Terceiro pilar, posicionamento estratégico. Aqui eu acho que é onde as pessoas mais falham. Por quê? Todo mundo acha que posicionamento estratégico é vestir um terno, um blazer ou entrar num curso de inglês. Essas coisas também contam para a sua imagem. Só que o posicionamento estratégico eu gosto de separar ele em grandes 3 fases, né? A primeira fase, você tem que corrigir o solo. Não adianta você ter um posicionamento altamente vendedor, ter uma comunicação fluida se você não tiver um solo estruturado. Por que o solo estruturado? Posicionamento ele é uma soma de entrega do que você precisa, ou seja, o arroz com feijão bem feito, de uma entrega acima do que o que te pediram e da forma como você vende, né, aquilo que te pediram e aquilo que você entrega. Percebe que são 3 pilares? E sem esse posicionamento estratégico, você vai fatalmente ser um executor, e esse executor que fica mais horas, bate ponto, que trabalha 20, 30 horas a mais por semana, não converte em aumento salarial, não converte em dinheiro, e é para isso que a gente trabalha, né? Então, terceiro pilar é esse de posicionamento estratégico, sem considerar que o posicionamento estratégico gera valor. Quarto pilar, pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? Eu vou criar uma campanha de marketing que vai trazer mais leads do sul, do nordeste, de onde quer que seja. Mas você já parou para pensar se é isso que o negócio precisa? Pensamento sistêmico nada mais é do que você olhar para toda a base de informações que você tem, relacionamentos que essa empresa ou que a sua marca ou a estratégia que você está cuidando tem e imaginar o seguinte cenário: como eu gero muito mais dinheiro utilizando as capacidades que a gente já tem e conectando as pessoas e parceiros certos. Eu costumo dizer que o pensamento sistêmico ele é como se fosse uma engrenagem. Então imagina que você está ali consertando um carro ou até pregando um quadro na parede. Se você tem um pensamento sistêmico, você vai perceber que, olha, faltou 4 pregos que eu precisava, mas com 3 eu conseguiria fazer a mesma coisa, eu conseguiria deixar o quadro seguro sem esse 4º prego e depois eu compro o 4º prego, ou talvez eu nem precise dele, mas ainda assim quando eu instalei esse quadro na parede, ficou seguro, mesmo com 3. Por quê? Porque a gente usou a cabeça para conectar no lugar certo esses pregos. Então, essa analogia ela serve para você começar a olhar para o que você tem na mão e falar, olha, quando eu estiver pensando em criar alguma coisa, como que eu utilizo o que eu já tenho aqui e conecto as pessoas certas? Eu quero acelerar o meu número de vendas. Será que não valeria a pena, no lugar de só buscar cliente fazendo tráfego pago, eu conectasse também uma estratégia aqui para pegar feedback e indicação? Ou criar um programa de recomendação? Um cliente que está satisfeito, ele recomenda alguém que ele conhece que precisa daquele produto e você dá um benefício para esse cliente que indicou. Isso é um pedacinho do que pode ser o pensamento sistêmico, você pensar que tudo é uma engrenagem e essa engrenagem ela tem a hora certa, quem conectar e o que conectar. Então avalia bastante isso, porque isso é um dos segredos que fazem bons líderes serem líderes estratégicos. Ao usar essas habilidades você vai construir uma carreira impressionante e se tornar o profissional mais desejado. Já recomendo aqui para mim se você pensou em outra habilidade que eu não pensei, e me diz também qual é a habilidade que você vai começar a usar e aplicar a partir de amanhã.